dia, queridos. Vocês estão me ouvindo, os que estão na última fila? Perfeitamente. Maravilha. Olha, eu quero começar agradecendo muito pela presença de todos, agradecendo pela possibilidade de compartilhar conhecimentos nessa manhã e também dizer que, para mim, e isso não é jogar confete não, para mim é uma honra estar ao lado do Rodrigo Mazei. Falo isso de cadeira, estou em pé, mas falo de cadeira, que Rodrigo Mazei é um dos poucos, ou talvez o melhor pesquisador no Brasil que consegue conjugar direito processual e direito material. Porque sempre tem alguns pesquisadores que jogam bem nas duas em algumas áreas. Mas o Mazei não, ele faz com excelência do início ao fim. Sempre foi dessa forma. Por isso que você também deve ter dito isso no começo da sua palestra, você abdicou do Dia dos Namorados com a sua esposa para ficar comigo aqui. Vai parecer até estranho, né? Eu também, minha esposa está lá em Belo Horizonte, vou almoçar com você, tomar vinho no restaurante, vai ser uma coisa meio heterodoxa, mas amigo é para isso. E quando o Rodrigo e eu decidimos fazer esse seminário de uma forma conjunta, eu falei, e aí, Rodrigo, qual que é o seu tema? Então ele jogou meu bem, meus bens, e eu falei assim, então eu vou fazer uma abordagem complementar, para que não fique o meu tema perdido com o dele, para que haja uma certa sintonia, falar justamente sobre isso, as propriedades e o direito de laje. Eu, inclusive, peço a paciência de vocês, porque jamais alguém pode falar sobre essa inovação que é o direito de laje, sem gastar metade do tempo explicando qual é a realidade constitucional dos direitos de propriedades hoje em 2018. Por isso que sempre, de parte das propriedades, passando para o direito de laje. Eu vou começar agora, então, oficialmente, nossa conversa, querendo já deixar muito claro a todos que gostam do estudo dos direitos reais, isso é muito importante, Rodrigo, que quando se fala em direito de propriedade na Constituição, é algo completamente diferente de direitos de propriedade no Código Civil. Mas completamente diferente. Um outro universo. Eu posso lhes afirmar com segurança que o que existe na Constituição Federal é um duplo estatuto da propriedade. É um duplo estatuto. Sigam minhas mãos, é a propriedade como garantia e a propriedade como acesso. Eu quero começar falando da propriedade como garantia. A propriedade como garantia está aqui, olha. Artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Isso aqui é a palestra do Rodrigo. Uma pequena parte da palestra do Rodrigo. É a moldura clássica da propriedade, a propriedade como um direito fundamental individual. Uma visão que vem de Locke, já de muito tempo atrás, como uma constatação clara que uma das formas de se concretizar a autonomia privada do ser humano é sendo proprietário. A propriedade como uma forma de expansão da personalidade da pessoa humana. E o mais legal, quando vocês leem, é garantido o direito de propriedade, só faltou duas palavras. É aquilo que está implícito. É garantido o direito de propriedade contra erga omnes. Por que contra erga omnes? Porque essa garantia individual, esse direito fundamental individual, pode ser exigido contra o Estado e contra a sociedade. O que se requer é que o Estado e a sociedade se abstenham de praticar qualquer ato que interfira no meu direito fundamental individual de propriedade. Essa é a minha garantia. Mas não para por aí, não. A propriedade não é apenas uma garantia fundamental individual. Ela é mais. Ela é uma garantia fundamental institucional. Se vocês avançarem ao artigo 170 da Constituição, lá no capítulo da ordem econômica, vejam, a propriedade também é uma garantia, porque ela é a base da nossa ordem econômica. Há praticamente uma confluência entre duas palavras. Propriedade significa mercado. O mercado tem raízes na propriedade. Quando se fala em propriedade, buscamos segurança
jurídica através do livre trânsito de titularidades. É isso basicamente que se encontra aqui. Tanto é verdade, deixa eu fazer uma comparação, saiu do Brasil, quando vamos nas jurisdições da Common Law, associa-se a ideia da propriedade basicamente à responsabilidade objetiva. Por quê? Porque propriedade é sinal de liberdade. Se eu sou proprietário, se eu tenho liberdade de adquirir bens, eu também me responsabilizo pelos meus atos de autonomia. Então a doutrina de responsabilidade objetiva, ela surgiu nos países da Common Law com base na propriedade como garantia institucional. E se eu der um salto na Alemanha, lá tem uma teoria que começa a ser aplicada no Brasil, baseada aqui nesse artigo, que é a teoria do limite dos limites. O que quer dizer isso, limite dos limites? Quer dizer que como a propriedade é uma garantia institucional, qualquer interferência do legislador sobre a propriedade tem que ser uma interferência proporcional. Qualquer interferência desproporcional. O que é uma interferência desproporcional? Qualquer situação onde vem o legislador e diga: Nelson, você é proprietário, mas que esvazie o meu domínio de forma desarrazoada, essa situação não pode ser tolerada pelo ordenamento constitucional, porque a propriedade é uma garantia institucional. Tem um exemplo recente do STJ agora, um julgado de 2009, é recente, onde exatamente um sujeito, ele era um fazendeiro, e veio a turma do MST, entrou ali, esbulhando, sem dó nem piedade. Era uma propriedade completamente produtiva. E esse fazendeiro disse: peraí, eu sou formalmente proprietário, mas o meu domínio foi esvaziado, porque eu não posso mais usar, fruir o bem, eu não posso mais realizar atividade econômica sobre ele, então eu não vou pagar mais o ITR. Eu não vou pagar mais um ITR porque a minha propriedade foi esvaziada. E isso o STJ concordou, com base no quê? Na teoria dos limites, do limite dos limites, dizendo que a propriedade não pode se tornar apenas uma ficção jurídica, porque isso ofende o princípio da razoabilidade, da boa-fé objetiva, fazendo com que a propriedade ela se reduza a uma aparência de direito, e não mais a uma garantia fundamental. Então, amigos, para quem chegou atrasado, quando eu começo a falar em duplo estatuto da propriedade, o nosso papo sempre tem início da propriedade como uma garantia. Seja uma garantia individual ou seja uma garantia institucional. Isso tem a ver com a primeira dimensão dos direitos fundamentais da pessoa humana, que é basicamente a ideia da liberdade. Agora, a propriedade na Constituição Federal, ela não é apenas garantia, ela também é acesso. Quando vocês vão ao artigo 5º caput, percebam bem, lá não se fala em direito de propriedade, lá se fala em direito à propriedade. Muda o tom da prosa, porque aqui já entramos numa noção de Estado democrático de direito, que é o que se pretende em tese no Brasil. E o Estado democrático de direito, ele é um estado de transformação social. Um estado de transformação é aquele que busca, acima de tudo, fazer com que os indivíduos, eles possam concretizar direitos fundamentais. Então, aqui, o que se quer não é, olha o que eu vou falar, o que se quer não é garantir a liberdade de quem já tem. Não é a ideia de se conservar o patrimônio de quem já é proprietário. Aqui o que se busca é o direito fundamental social de acesso à propriedade por parte daqueles que não têm. Ou seja, garantir-se o direito do vir a ter, de uma democratização da propriedade. Em outros termos, não é mais aquela conversa fundamental, mais clássica, do direito de excluir por parte de quem é proprietário. Porém, o direito de qualquer cidadão brasileiro de não ser
excluído do acesso ao mínimo existencial. É essa passagem que se faz. Eu poderia, numa conversa pura de direito constitucional, dizer que o direito de garantia é uma eficácia de proteção de direitos fundamentais. Aqui não. É uma eficácia promocional de direitos fundamentais. Ou, para ajudar ainda dentro dessa nossa história, esse duplo estatuto de propriedade pode ser resumido nesse slide. A garantia de direitos fundamentais individuais, com base no liberalismo, a ideia de conservação de bens, a possibilidade de excluir terceiros, como uma instituição de mercado, e do outro lado, o direito de acesso, a ideia de apropriação de bens, uma eficácia positiva de direitos fundamentais. E o mais importante que não está escrito aqui, a propriedade agora, ela vira um instrumento. Ou seja, a propriedade deixa de ser um fim em si, ela deixa de ser meramente uma instituição, ela é um instrumento por parte do qual muitas pessoas, elas poderão não só ter o seu mínimo existencial, como a propriedade passa a ser o local em que famílias possam desenvolver afetos, a sua intimidade, a sua privacidade e possam desenvolver direitos da personalidade em geral. É essa que é a noção. E se vocês me perguntarem, Nelson, o que prevalece hoje, em 2018, a propriedade como garantia ou a propriedade como acesso? É evidente que eu respondo o quê? Não existe resposta. Ou seja, os dois princípios, eles abstratamente se compõem no mesmo peso, com a mesma envergadura. Vai dizer, a propriedade ela é garantia e ela é acesso, e nós, como juristas, em cada situação concreta, temos que entender qual é a situação que predominará, em que caso que a propriedade terá que ser observada mais como garantia e aonde que sim prepondera mais a ideia de acesso. Eu só posso dizer o seguinte, como conclusão disso, a propriedade, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, Rodrigo, ela é mais do que uma instituição, ela é uma narrativa, ela é uma mentalidade. E no Brasil, infelizmente, dói, mas a narrativa que tem se desenvolvido da propriedade é uma narrativa de ódio à propriedade. Isso não deveria acontecer. Na verdade, a narrativa que deveria dominar nos nossos corações e mentes é a ideia de difusão de propriedades, não de abolição de propriedade como algo negativo. E a ideia de difusão de propriedade, ela deve ser disseminada aqui na palestra de hoje com dois esclarecimentos. Eu quero fazer dois esclarecimentos para os senhores e para as senhoras. Primeiro, quando eu abro a boca para dizer a propriedade como acesso, o acesso a bens no Brasil não se dá apenas pela propriedade. Todos aqui sabem muito bem que o acesso também pode se dar pela posse. Só que eu ouso aqui dizer, que nem o Rodrigo também tem coragem e teve a coragem de dizer durante a palestra dele, algumas verdades que ao ver dele eu concordo, são importantes sobre o fenômeno sucessório. Eu quero dizer para vocês também que eu, Nelson, depois de muito matutar sobre relação entre propriedade e posse, sem fazer qualquer alusão àquelas polêmicas de 200 anos atrás, de Savigny e Ehring, eu coloco na realidade brasileira que a propriedade é superior à posse. Eu coloco que a propriedade é superior à posse por uma simples razão. O que é a posse? Se vocês pensarem bem, é um meio de acesso a bens? É, mas a posse ela é basicamente factualidade. O sujeito só é possuidor enquanto ele tiver o exercício da posse. A posse exige, Rodrigo, efetividade sobre o bem. A posse exige aquela aparência constante. A propriedade não. A propriedade é algo que se coloca em outra estatura, porque a propriedade é um signo cadastral. A propriedade tem a simbologia do registro. A propriedade é uma linguagem. A pessoa que tem o seu nome no registro e ela tem uma titularidade, ela encontra-se numa posição muito mais confortável em termos de segurança jurídica,
a possibilidade de fazer com que aquele bem possa transitar no mercado. Basicamente, essa noção de direito fundamental ao acesso sendo dividido em propriedade e posse. Aliás, existe um jurista peruano, um grande economista, uma das pessoas mais eloquentes do século XX, cujas ideias são muito difundidas, que é o Hernando de Soto. Escreveu uma obra maravilhosa chamada O Mistério do Capital, e nessa obra o Hernando de Soto ele diz o seguinte, que a propriedade difere da posse, porque a propriedade é como se fosse um canivete inteiro, e a posse é apenas uma lâmina de um canivete, porque o possuidor, ele é um sujeito que ele pode apenas fruir de uma coisa, usar de uma coisa com um caráter de instabilidade. O proprietário não. O proprietário, ele tem um leque de opções a seu dispor. Tanto é verdade que a posse, vamos falar sobre o ponto de vista constitucional, a posse é um capital morto. O que um de vocês pode fazer com uma posse? Nada. A posse, ela não se insere no mercado formal. É como se fosse um trabalhador autônomo sem carteira assinada. A propriedade não. A propriedade, quem é proprietário, por menor que seja a sua propriedade, quem tem um título, pode pegar esse título, ir num banco, fazer um financiamento. Com esse financiamento ele se torna um microempreendedor, porque essa propriedade pode ser dada em hipoteca, essa propriedade pode ser concedida em propriedade fiduciária, e a partir daí, essa pessoa ou essa família, elas podem ir além do mínimo existencial. Essas pessoas, elas podem aí se tornar pequenos empreendedores e a economia roda como um todo. Então, o primeiro esclarecimento é esse. Por favor, queridos, acesso a bens pode se fazer por posse, por propriedade, por direitos reais em coisa alheia também. Todas são relações de pertencimento. Só que eu coloco a propriedade num plano superior. Segundo esclarecimento para fechar essa conversa. Muitos colegas perguntam, ô Nelson, você já falou da propriedade e da posse, aonde você coloca o direito fundamental de moradia nessa história, nesse diálogo? O direito fundamental de moradia que entrou na Constituição Federal, no artigo 6º, pela emenda constitucional 90 de 2015. O direito fundamental de moradia é realmente uma dimensão fundamental da existência humana, só que nunca confundam propriedade e posse, que são institutos de caráter econômico, com o direito de moradia. O direito de moradia não é um tertium genus. O direito de moradia é um direito da personalidade que transcende as categorias econômicas da propriedade e posse. Quando falamos direito de moradia, tanto podemos nos referir à posse, em alguns casos, como propriedade em outros. Então, não coloquem o direito fundamental de moradia como uma opção à propriedade e à posse, sim como um direito da personalidade que simplesmente se coloca à margem dessa discussão da nossa palestra de hoje. Tanto que é verdade que se alguém lê esse artigo da Constituição e acha que o Estado tem a obrigação de edificar, não tem. Não é, moradia não é prestação estatal. O Estado não tem obrigação de edificar. A única obrigação estatal que existe é de implementar políticas públicas para que todos vocês, eu, Rodrigo, para que qualquer pessoa possa acessar uma habitação adequada, para que qualquer um de nós tenha acesso a uma habitação social. O que é uma habitação social? Com um plano de arquitetura minimamente decente, um espaço que seja agradável, com materiais que sejam condizentes. Acabou essa história. Então, a primeira parte da minha conversa com vocês foi dizer, legal, no Brasil, nós vivenciamos um duplo estatuto da propriedade, garantia e acesso, sem que haja uma prioridade abstrata da garantia sobre o acesso e vice-versa. Só que a minha equação não fechou ainda. Queridos, a minha equação não fechou porque recentemente eu escrevi um texto chamado A Tridimensionalidade da Propriedade. Tridimensionalidade da propriedade, porque propriedade não é apenas garantia e acesso, tem mais uma camada. E essa terceira camada constitucional é a função social da
propriedade. A Constituição, ela visualizou a propriedade em 3 camadas: garantia, acesso e função social. E quando eu abro a boca, Rodrigo, para falar de função social, eu até tremo, dá até medo, né? Vem aquela expressão de Victor Hugo: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade, porque não existe expressão mais ideologicamente carregada no Código Civil de 2002 do que função social da propriedade. Função social da propriedade se presta a várias concepções, dos largos mais totalitários possíveis. Então eu quero dizer que a função social da propriedade, eu vou ser bem econômico, é uma cláusula geral? Claro que é uma norma que o legislador criou de forma intencionalmente vaga, imprecisa, porosa, o que faz com que haja uma responsabilidade enorme da doutrina de preencher o conteúdo do que seja a função social da propriedade. E eu lamento, sabe, gente, eu lamento o que tem sido feito da expressão função social da propriedade. Não estou dizendo pela doutrina, não, estou dizendo também pelos nossos tribunais, porque se vocês fizerem um levantamento de decisões dos nossos tribunais, ao analisar a cláusula geral da função social, o coitado do Dworkin vai estar lá remexendo na tumba, porque não é ele, o Dworkin, que fala da chain novel, ou seja, do romance em cadeia, não é ele que fala que toda evolução jurisprudencial tem que partir de uma ideia de integridade, coerência, que cada capítulo de uma decisão judicial é um capítulo de uma novela que vai sendo enriquecida com base no fundamento das decisões anteriores. Podem esquecer, no Brasil não tem integridade, não tem coerência, as decisões dos tribunais são feitas com base justamente nos interesses que movem, os interesses puros que movem aquelas decisões, ou nas ideologias básicas dos decisores, por mais que eles estejam muito bem intencionados, mas não se pode falar de forma nenhuma em respeito aos precedentes em matéria de função social da propriedade. Então, eu vou direto ao cerne da questão. O que é função social, na minha humilde opinião? É o seguinte, Rodrigo adiantou isso muito bem na palestra dele. Todo direito subjetivo tem função social. Todo direito subjetivo não é propriedade, não. O negócio jurídico, os direitos reais, todos os direitos subjetivos. Isso não é de hoje, não. Isso é desde Roma. A pandectista alemã também falava isso. Tanto é verdade que a Constituição alemã de 1919, a Constituição de Weimar, não falava que a propriedade tem função social, mas falava a mesma coisa. Falava: a propriedade obriga. É a mesma ideia de função social. Então, sabe o que eu quero dizer? Propriedade com função social, eu uso a ideia de Bobbio. Sempre a ideia de Bobbio desenvolvida naquele livro, da estrutura à função. Ou seja, a propriedade, quando você quer saber o que ela é, você realiza 2 perguntas. O que é a propriedade? Nesse momento, você está perguntando pela estrutura da função. O que ela é? Eu já respondo. Sabe o que é a propriedade na estrutura? Ela é usar, fruir, dispor e reivindicar. São as 4 faculdades tradicionais. Agora, tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: para que serve a propriedade? Aí é o que Bobbio diz. Qual que é a função da propriedade? Qual é o papel promocional da propriedade? Qual é a missão da propriedade perante a coletividade? Em resumo, queridos amigos, a ideia da função social da propriedade é que a propriedade, ao mesmo tempo, sigam minhas mãos, ela ofereça retorno individual ao proprietário e retorno coletivo em favor da sociedade. Que a propriedade, ela ofereça rendimentos ao proprietário e, ao mesmo tempo, também ela se conforme às finalidades constitucionais. E de uma forma mais direta, no Brasil, isso está na Constituição, porque quando a Constituição fala a propriedade atenderá à sua função social, ela quer conformar, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, ela quer conformar a propriedade. Que propriedade? Propriedade como garantia e propriedade como acesso com a função social. Tanto é que o artigo 1228 vai lá e diz o quê? A estrutura da propriedade é
Estão lá, os 4 poderes. E vem o parágrafo 1º e diz: porém, senhor proprietário, não olhe apenas para o seu umbigo e lembre-se que além de ter o seu proveito econômico, o senhor exerça a sua propriedade em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. De uma maneira, eu acho, bem cristalina, ficou evidente que a função social é o 5º elemento da propriedade. Usar, fruir, dispor, reivindicar e dar função social. Em outros termos, a função social hoje, ela penetra na própria estrutura da propriedade. O que hoje faz com que no Brasil a propriedade tenha dinamismo é a sua função social. Porque a função social retira a propriedade do seu eixo estático e faz com que a propriedade ela seja impelida às finalidades dadas pela Constituição e pelo Código Civil. O que eu poderia dizer para os senhores hoje em dia, isso também eu reafirmo, é que quando a Constituição Federal, no artigo 170, ao mesmo tempo ela garante o direito de propriedade, mas diz: eu só garanto o seu direito de propriedade enquanto esse direito de propriedade tiver função social, o que ele está dizendo é que a propriedade é um poder-dever. Ou seja, um poder-dever no seguinte sentido: a propriedade se torna uma situação jurídica complexa. Situação jurídica complexa porque eu, Nelson, sou proprietário. Vocês que estão aí são os não proprietários, os erga omnes. Hoje, 2018, eu posso continuar com o meu poder de exigir de vocês abstenção, conforme diz o artigo 5º, inciso 22? Posso. Eu sou titular desse direito fundamental individual e eu posso exigir de vocês que evitem interferir no que é meu. Todavia, agora a propriedade virou situação jurídica complexa porque Nelson deixou de ser o único centro de interesse. Existe também do outro lado, vocês, existe um centro de interesse antagônico, que são os não proprietários. E olha que interessante, vocês como não proprietários podem exigir o que do Nelson? Vocês podem exigir que eu conceda função social à propriedade, ou seja, um poder-dever, porque existem situações jurídicas contrapostas, existem esses centros antagônicos que se contrabalançam o tempo inteiro. E nessa ordem de ideias, o que a Constituição, ao fim e ao cabo, quer resumir é: hoje Nelson, como proprietário, ele só terá legitimidade na posição dele como proprietário. Eu, Nelson, só poderei exercer o meu direito de propriedade com merecimento se realmente houver esse sentido de cooperação com a coletividade. Jamais, jamais, como diz o Rodrigo, pelo amor de Deus, não pensem que à medida em que um doutrinador escreva num livro que o proprietário tem deveres perante a coletividade, que isso pode autorizar essa coletividade a utilizar exercício arbitrário das forças, das próprias razões ou a força para convencer um proprietário a dar função social ao que é seu. Nunca. Todas as sanções a uma propriedade não funcionalizada, elas são estabelecidas exclusivamente pelo ordenamento jurídico com base na regra da proporcionalidade. Tanto que é verdade que aqui está um exemplo, que se porventura Rodrigo Mazei tem um apartamento, tem um terreno em Vitória, no centro da cidade de Vitória, e esse terreno está completamente desocupado, e vem o plano diretor de Vitória e diz: ô Rodrigo, esse lugar onde está o seu terreno aqui é uma área preferencial para moradia. Qual é a forma do município de Vitória sancionar Rodrigo de maneira razoável? É dizendo: olha, você tem um prazo de tantos anos para realizar a sua edificação. Ou seja, 1, edificação compulsória. 2, Rodrigo, se você persistir em sua inércia, começa a correr IPTU progressivo. IPTU progressivo para quê? Para constrangê-lo a edificar. E se ao final ele cisma em ser um proprietário desidioso, haverá o quê? Obrigado, amiga. Desapropriação social. Ou seja,
3 sanções progressivas impostas pela lei para constranger o proprietário a conceder função social ao bem. E eu quero dizer o seguinte, talvez seja a parte mais importante. Essa ideia de função social, ela não é congelada no tempo. O princípio da função social, ele é constantemente atualizado conforme as exigências sociais. Então, nada impede que venha o legislador hoje e crie novas regras de função social que estejam de acordo exatamente com as exigências e com as necessidades do nosso ordenamento jurídico. Um exemplo muito claro é esse. Vamos ver se eu mudo aqui. Opa, aqui. Deixa eu pular esse julgamento aqui. Olha aqui. Recentemente, o artigo 243 da Constituição Federal foi submetido a uma mudança em termos de função social. Depois de mais de 130 anos, Rodrigo, de abolição da escravidão, acordou a nossa Constituição para dizer que desapropriação sem indenização também acontece quando se pratica trabalho escravo. Vai dizer, com um pouquinho de atraso, nós saímos da inércia e entendemos que as possibilidades de conformação do princípio da função social, elas são constantes. Esse princípio, ele está sempre em mutação. Uma última advertência para eu terminar essa história da função social. Como professor de direito civil, tira 0 numa prova que eu faça, o sujeito que diga que função social da propriedade é a mesma coisa que relativização da propriedade. Que função social da propriedade é publicização da propriedade. Que função social da propriedade é socialização da propriedade. Não, são 3 expressões completamente equivocadas. Por que as 3 são equivocadas? Parto da premissa que a propriedade não é função social. A propriedade continua sendo um direito fundamental individual. A propriedade tem função social. Ou seja, o proprietário, ele não é um porteiro da coletividade, não. O proprietário, ele não é um funcionário de uma sociedade anônima. Ele é um titular de direitos fundamentais e o seu diálogo com a sociedade, ele se dá mediatizado pela Constituição Federal e por essas regras que estabelecem razoabilidade nas formas de intervenção no direito de propriedade. Então eu termino a primeira parte do nosso encontro, termino nesse instante dizendo qual foi a lição mais importante desses 40 minutos. Foi dizer para vocês que a propriedade na Constituição Federal Brasileira, ela talvez tenha conseguido, mesmo sem perceber, fazer o que o revolucionário francês queria lá em 1789. O revolucionário francês, ele queria liberdade, igualdade e solidariedade. Ele não avançou muito, não. Só que aqui a gente avançou. Por quê? Quando se abre a boca e fala liberdade, primeira dimensão de direitos fundamentais é a propriedade como garantia. Quando se fala em igualdade material, nós temos a propriedade como acesso. E quando se busca solidariedade, função social. Solidariedade no sentido de colaboração e cooperação entre os proprietários institucionalizados e os não proprietários de uma forma geral. Então, sempre eu quero que de hoje em diante vocês saiam daqui pensando nessa tridimensionalidade do direito de propriedade à luz de uma visão constitucional. E o que isso tem a ver com o direito de laje? O que isso tem a ver com o direito de laje é que quando a lei 13.465 entrou em vigor, uma lei fácil de decorar, porque é 3465D17, 13.465, ela trouxe uma ideia das REURBs, da regularização fundiária, porque o mote dessa lei, que de uma forma geral é muito boa, é converter núcleos urbanos informais. O que são núcleos urbanos informais? Assentamentos clandestinos, assentamentos irregulares, tudo isso, converter isso em parte do ordenamento territorial urbano. Ou seja, o objetivo dessa lei 13.465 foi criar 2 coisas:
unidades imobiliárias, imóveis, que sejam compatíveis com o ordenamento territorial urbano e conceder titularidade a quem não tem, conceder propriedade a quem não é proprietário. E para isso, essa lei criou mais de 20 institutos jurídicos. Criou não, alguns ela criou e outros ela remodelou. Só para vocês terem uma ideia, ela fala de legitimação de posse, transferência do direito de construir, loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes, concessão de uso, está tudo aqui, tudo com essas diretrizes. E olha, vocês só não vão cair no chão porque vocês estão sentados. Trouxe alguns institutos até, Rodrigo, ousados a meu ver. Por exemplo, legitimação fundiária. Hoje, para quem quer anotar, legitimação fundiária é um novo modo originário de aquisição de propriedade imobiliária, um novo modo originário de aquisição de propriedade muito mais atrevido que o uso capião. Porque uso capião requer animus domini, uso capião requer posse por um determinado tempo, uso capião não pode ser de área pública, uso capião requer determinadas medidas. Pode esquecer, legitimação fundiária não exigiu essa norma para o sujeito que era possuidor, para que ele se convertesse em proprietário, não exigiu período de tempo, pode ser em imóvel público, não exigiu área mínima ou área máxima, não exigiu animus domini, coisa nenhuma. Ou seja, a ideia aqui foi regularizar situações existentes até 22 de dezembro de 2016. Então, eu quero que vocês entendam que a laje não é uma novidade isolada, ela vem num pacotão. Mas é claro que nesse pacotão, a laje tem um grande destaque. Por que a laje tem um grande destaque? Porque ela concilia as 3 dimensões fundamentais da propriedade. Eu vou mostrar isso. Quando vocês saírem daqui, vocês falam realmente, a laje, ela, garante a liberdade de quem já é proprietário. 2, a laje, ela concede acesso à propriedade para quem não é proprietário. E 3, a laje concilia a propriedade com uma perspectiva de função social. Ela entra no plano da solidariedade. Então, para a gente começar, imagine a seguinte situação. Aí uma laje. Imagina uma situação muito comum no Brasil, em que o pai quer facilitar a vida do filho, o filho quer casar, o pai fala assim, filho, constrói aqui em cima. Ó, aqui em cima de onde eu moro, constrói aqui em cima. Eu tenho minha casa, faz o 2º andar. Ou uma outra situação tão comum no Brasil, de um sujeito que já tem um sobrado, um 2º andar, e chega o seguinte, você está precisando de um imóvel, chega para um sujeito, eu te vendo, vende na linguagem popular, a parte superior ao 2º andar, você quer morar aí? Já está construído, está pronto. É claro que vocês imaginam como no Brasil surge uma tremenda confusão jurídica quando lá na frente esse filho que construiu, ou esse sujeito que pensa que comprou o 2º andar, quando essa gente lá na frente tem que divorciar, quando essa gente morre, quando essa gente acha que pode transmitir propriedade, dá tudo errado. Por que dá tudo errado? Porque historicamente o que existe no Brasil é o fato jurídico da laje. Só que o fato jurídico da laje, ele sempre existiu à margem do direito. Era um fato social que não produzia consequências jurídicas em termos de regularização e formalização. Por isso é que agora nós vivenciamos um novo capítulo da ressignificação do direito de propriedade. A propriedade toda hora adquire novos significados, e esse é um novo capítulo da ressignificação, em que, é interessante, Rodrigo, que nós teremos uma tensão entre, o direito de propriedade e o direito à propriedade. E na laje, toda hora, essa tensão, ela é presente. Então, em primeiro lugar, antes da laje formalizada pela Lei 13.465, antes da laje estar no Código Civil,
como é que muitas vezes se resolviam essas questões que estavam fora do papel? Primeiro, uma boa forma de resolver, acreditem, mas é verdade, em muitas comunidades mais pobres, criavam-se ordenamentos jurídicos paralelos, associações de moradores tentavam criar documentações, mesmo que precárias, para proteger os lajeários. Claro que isso não poderia ter valor no mercado formal, mas dentro dali, daquele micromercado, daquela região, era uma forma de criar uma soft lodge para resolver aquela situação. Esse é o lado bom. Agora tem um lado ruim também. E qual que é o lado ruim dessa história? Passar aqui um slide à frente, vamos ver. Foi? Não. Ou foi, tá aí. Bom, em muitas regiões no Brasil, também falo com tristeza, o fato dessa lei entrar em vigor não vai mudar nada. Porque em algumas regiões do Brasil, não existe Estado, o que existe é milícia, o que existe é tráfico de drogas. E nessas regiões onde há uma anomia, onde o ordenamento jurídico estatal não faz parte, tanto faz ter direito de laje como não ter direito de laje, porque quem dita as regras são esses grupos sobre quem tem moradia, quem tem direito fundamental de habitação, quem pode residir no lugar ou não. Então, toda a ideia de laje parte da premissa não apenas de pessoas que não são proprietárias, mas de pessoas que não são proprietárias e que vivem no Brasil formal. Então, abram essa exceção, porque realmente o direito de laje não pode resolver situações que dizem respeito à segurança pública, à reconquista do Estado. Mas o que eu quero dizer, e é de agora até o final, eu só vou falar de direito, é que a laje entrou no mapa porque agora é direito real. Então ela entrou no inciso 13 do artigo 1225, no rol números clausos. Isso confere segurança jurídica, sim. Isso confere pacificação social, sim. E o direito de laje entrou com um conceito muito simples. Quem é o titular do direito de laje? O direito de laje concede a uma pessoa a possibilidade de ser titular de uma edificação que ele construiu num imóvel alheio. Ou seja, você constrói sobre um imóvel alheio e isso te dá titularidade. Ou num conceito mais chique que eu coloquei na última edição do livro de direitos reais, é uma nova lâmina de propriedade criada através de cessão onerosa ou gratuita da superfície superior ou inferior de uma construção por parte do proprietário da mesma, para que o titular do novo direito possa manter a unidade autônoma da edificação original. Aí ficou difícil, mas eu vou facilitar, a gente vai falar sobre alguns casos, sem que eu extrapole o tempo de jeito nenhum, eu sei que vocês vão ter fome daqui a pouco, mas primeiro ponto, Rodrigo, eu quando estava escrevendo a nova edição do livro de direitos reais, vi, claro que a gente tem que levar os artigos na doutrina para saber o que os amigos estão pensando, e muitas pessoas faziam crítica à terminologia laje, falavam assim, isso é coisa de pobre, só faltou dizer isso. O certo era dizer sobreelevação, superfície em segundo grau. Eu não concordo de forma nenhuma. Eu acho que o direito de laje nunca é e nunca foi, nem nunca será pejorativo, porque ele atende a uma das diretrizes de Miguel Reale para o Código Civil, que é a diretriz da operabilidade. Ou seja, é uma ideia em que os modelos jurídicos, eles devem ter um significado para os destinatários do Código. Os destinatários, quem? O povo, as pessoas comuns têm que entender. Todo mundo entende o que quer dizer servidão. Isso está escrito na palavra, dá para sentir. Todo mundo entende o que quer dizer usufruto. Isso vem da própria leitura do termo. Propriedade. E laje também. Termos como laje, termos como puxadinho, são realidades brasileiras que nós percebemos, compreendemos muito bem. Nada há de errado em transformar um fato social em um fato jurídico. E eu posso também falar de uma forma aqui que a laje tem variações, vocês estão vendo nesse desenho aí, ou seja, nós temos a laje ascendente, a laje em sobrelevação, a laje descendente,
que é a laje em infrapartição. E a lei também permite, vejam aqui nesse segundo desenho, que se o Rodrigo, ele é o proprietário da construção, e eu, Nelson, sou o lajeário, ou seja, o proprietário da laje, que eu posso criar uma sobrelaje, uma única só, uma sobrelaje. Então tem o proprietário Rodrigo, o lajeário Nelson, e ainda tem o sobrelajeário para maximizar essa democratização de propriedades. Fazendo um resumo desse desenho aí, olha lá, o titular da laje, Nelson, pode ceder a superfície da construção para a instituição de um sucessivo direito de laje, do sobrelajeário. Esses são os limites. Então temos 1001 possibilidades de concretizar, de dar efetividade econômica e social à laje. Agora, 3 observações. Com o conhecimento que vocês têm até agora, eu faço 3 observações. Nunca confundam laje com condomínio edilício. Nada a ver com nada. A laje não é um mix de propriedade privada e propriedade comum. O lajeário, ele não é proprietário de frações ideais. O lajeário não é proprietário daquela parte que ainda não foi construída. A única coisa que pertence a ele é aquilo que foi edificado e nada mais. Ou seja, quando nós pegamos os personagens, as denominações, proprietário, quem é? Lajeário, sobrelaje, laje em sobreelevação, laje em infrapartição, em todas essas possibilidades, mas em todas elas, não há a menor chance de se pensar em uma laje como uma manifestação nova de um condomínio tradicional, em nenhuma delas. Tanto é verdade, eu vou passar o slide em 5 segundos, porque eu estou vendo que tem gente fotografando, estou dando 5 segundos para fotografar, 4, 3, 2, não foi porque eu não consegui, agora sim. Olha lá, a instituição do direito real de laje não aplica atribuição de fração ideal de terreno ao titular de laje ou participação em áreas já edificadas, nada a ver com condomínio. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Mas tem outros 2 esclarecimentos. Talvez esse do condomínio tenha sido mais singelo. O segundo é o seguinte: quem aqui que está nessa sala, Mazei, que não conhece um parente que vive nessa situação? Casa de fundo. Esse também é um fenômeno muito nosso. O pai que tem uma casa e fala assim: nossa, meu filho está na Pindaíba, vou construir uma casa de fundos para ele morar lá, para ele casar. Qual é a saída tradicional do direito civil brasileiro quando essas situações acontecem? O filho pega o dinheiro do bolso dele, constrói no fundo da casa de papai e mamãe, e lá na frente ele descobre que essa casa não é dele, que essa casa é do papai e da mamãe. Por quê? Princípio milenar da gravitação, o acessório segue o principal, é uma seção, a casa pertence aos pais, e aquela construção dos fundos também pertence aos pais. Então não há uma saída ali que seja interessante, ou pelo menos não havia. Por quê? Você fala: Nelson, tem laje também horizontal? Não, a laje só é vertical. A laje não resolve esse problema, mas apenas para fazer uma delimitação, a lei 13.456, ela criou, olha só, a laje é só para projeção vertical. Ela não entra na história da casa de fundos. Como ela não entra na história da casa de fundos, qual foi a saída? A lei 13.456, Mazei, criou um novo modelo jurídico chamado condomínio urbano simples. Condomínio urbano simples. No que consiste? No condomínio urbano simples, o que acontece? Quando tem uma área comum com 2 construções, o que pode ser feito? O filho chama o pai na responsabilidade e fala: papai, vamos lá no cartório. Para quê, filho? A gente vai fazer uma discriminação de um condomínio urbano simples nesse registro que existe. Que discriminação que será feita? Na matrícula vai haver agora uma nova enunciação,
Porque na matrícula doravante, abre-se uma matrícula com uma fração ideal para cada um daqueles dois imóveis. Ou seja, cada construção passa a ser um imóvel autônomo que pode ser livremente transmitido dentro de uma só noção de condomínio. Em outras palavras, a área é comum, mas apesar da área continuar comum, existem duas unidades autônomas perfeitamente discriminadas. Uma pertence a A e uma pertence a B, perfeitamente delimitadas, onde cada um é proprietário do que é seu. Então, não confundam nunca laje com condomínio. 2, não confundam laje com condomínio urbano simples. E 3, talvez o mais difícil. Depois a gente tem umas dúvidas. Sim, dentro da indivisibilidade, tese do condomínio, cria-se uma repartição ali com duas matrículas. Um só condomínio, mas que se abre para duas matrículas com duas unidades autônomas. E, pessoal de trás, talvez a questão mais difícil que eu coloco agora. Alguns civilistas, e todos eles que escrevem sobre o tema eu respeito demais, mas alguns colocaram dentro de uma ordem de classificação a noção de que a laje seria um direito real em coisa alheia. Algo que eu discordo completamente. Eu quero dizer para vocês que a minha opinião firme é que a laje é propriedade plena. Que o lajeário, ele é um proprietário. Ele é um proprietário que tem autonomia e ele tem uma matrícula própria no registro imobiliário. Ou seja, no folho imobiliário, ele é um proprietário como qualquer proprietário, como qualquer um de vocês de uma casa tradicional ou de um condomínio horizontal tradicional. Basta que vocês analisem esses dispositivos. O proprietário de uma construção base, ele pode ceder, a fim de que o titular da laje mantenha uma unidade distinta. A unidade é uma titularidade própria. Segundo, os titulares da laje, eles constituem essa unidade em uma matrícula própria, que poderão dele usar, gozar e dispor. E o parágrafo 2º, ele responde pelos encargos e tributos que incidem sobre a sua unidade. Vai dizer, ele não é um titular de um direito real limitado. Ele não é um titular de um direito real de fruição. Ele não é um titular de um direito real temporário. A propriedade dele é propriedade perpétua, no sentido de que ele é proprietário até o momento em que ele queira, sem ficar subordinado aos desígnios do proprietário da construção original. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os direitos reais em coisa alheia, como bem disse o Mazei, tem função social? Tem. Só que a função social dos direitos reais em coisa alheia é distinta da função social da propriedade. A função social dos direitos reais em coisa alheia pede que esses imóveis que estejam dados em usufruto, esses imóveis que sejam dados em superfície, eles sejam utilizados e tenham uma funcionalidade durante um tempo limitado. A propriedade não. A propriedade é distinta. E se vocês não estão contentes com esses artigos, que tal a Lei de Registros Públicos, no artigo 176, parágrafo 9º, dizendo que a instituição do direito real de laje ocorre por meio do quê? Da abertura de uma matrícula própria. Uma matrícula própria, ou seja, o sujeito que é o lajeário, ele é proprietário até quando? Até quando ele queira transferir por um negócio inter vivos ou até o momento da morte. Acabou. Essa propriedade, ela, quando é registrada, ela pode causar dois tipos de complicação. Primeiro, o oficial do registro, se tem algum registrador aqui, podem colocar, porque vários registradores colocam isso, falam assim, legal, então, o Rodrigo, ele tem a titularidade da construção, faz um contrato com o Nelson e faz assim, Nelson, por esse negócio jurídico, você agora será o lajeário do segundo andar. Eu, todo feliz,
chego no registro imobiliário e falo, quero registrar essa unidade imobiliária autônoma. Muitas vezes mesmo, o registrador fala, bacana, mas como é que eu vou registrar isso se o Rodrigo, que tem a construção base, ele não registrou nada? Não registrou porque o loteamento é irregular, porque o loteamento é clandestino. Como é que fica? Então, a saída, já tem vários julgados, nenhum ainda no STJ, mas vários julgados permitindo que essa consolidação se dê pela uso capião. Ou seja, uso capião no sentido de que eu, Nelson, como lagiário, digo, mas espera aí, eu tenho um justo título. O que é o justo título? É um instrumento que eu tive com o Rodrigo, esse negócio jurídico de cessão, mesmo que seja uma cessão de posse sobre esse bem, ou então esse negócio jurídico, ele pode ser um negócio jurídico causa mortes, não interessa, tenho boa fé, fiquei aqui durante 10 anos, e a uso capião então, Rodrigo, ela é utilizada como uma forma, espero que seja só temporária, de driblar essas fragilidades registrárias que porventura sofram esse imóvel. Esse é um primeiro ponto. Agora lembre, uma das formas de demonstrar que a laje é propriedade, a funcionalidade, é que a própria lei diz que a laje tem acesso autônomo. Ela tem acesso autônomo, opa. Uma coisa é a propriedade da construção inferior, outra coisa é a laje, ela é completamente independente. O lagiário responde pelas suas despesas, o lagiário, ele se responsabiliza pelos seus encargos. São duas propriedades distintas nessa história. E talvez um receio que eu tinha, lembra quando vocês viram aquele slide da Rocinha? Um receio que eu tinha era o seguinte, tá, isso aqui é muito bonitinho, mas isso não é o Brasil. O Brasil é aquele slide da Rocinha. O Brasil são lajes medievais daquele jeito, ou pré-históricas. Ou seja, como é que admite-se o direito de laje com pessoas com risco de vida ali, morando naqueles lugares, sem a menor condição de infraestrutura e segurança? E aí então veio esse ano, esse decreto, 9.310, de 15 de março, o objetivo desse decreto foi reforçar normas que estavam até então omissas na lei anterior, e dentre as modificações, que foram poucas, mas dentre as modificações do decreto 9.310, veio esse aqui, olha, para fins de REURB, da regularização urbana, o direito real de laje depende da comprovação de que a unidade é estável. Mas, aí eu perguntei, estável? Então quer dizer que o estável de um bairro nobre é o mesmo de um estável de um bairro humilde da periferia? Não, olha lá, olha o conceito jurídico indeterminado, dentro da realidade em que se situa o imóvel. Então, dentro da realidade daquela comunidade periférica, mais humilde, a ideia é, opa, não precisa se exigir um habite-se formal, não precisa de uma certidão de regularidade de débitos previdenciários, débitos tributários, mas ao menos o município ali embaixo, ele tem que botar um pouco de ordem nessa bagunça. Então essa é uma crítica que agora eu espero que tenha sido amainada. E outra é o que muitos colegas falam. Então, Nelson, você acha que o lajeário é proprietário? Então, se o lajeário é proprietário, para valer, propriedade plena, e não direito real em coisa alheia, como é que você explica que em caso de alienação da laje, o proprietário Mazei tem direito de preferência? Como é que você explica, Nelson, que você, lajeário, não pode prejudicar com obras novas o proprietário da construção base Mazei? Isso aí, estaria tudo aí, né? Gente, isso aqui não é nenhuma dificuldade. O objetivo dessas normas que entraram no Código Civil é evitar o exercício abusivo do direito de propriedade por parte do lajeário, como em qualquer sociedade civilizada, como em qualquer condomínio tradicional. Então, essas normas que objetivam um uso civilizado da coisa, que não haja interferência em nível de direito de vizinhança ou regulações administrativas, é perfeitamente compatível com se entender que laje é propriedade. Agora, como dizia o Obama, o presidente Obama, the best is yet to come. Então, o melhor está para vir agora. Ninguém que pense em levantar, levanta nesse momento. Por quê? Isso, fica aí, amigo.
pelo seguinte: as pessoas não entenderam que o que a gente está vivendo hoje no Brasil é um Big Bang, não do Stephen Hawking, mas é um Big Bang dos direitos de propriedades. E a laje é uma propriedade em 3D. Por que ela é uma propriedade 3D? Porque qual que é a propriedade básica que existe? A casa que vocês moram, ela é presa ao solo. Agora, pensem no condomínio. O condomínio, o apartamento que vocês moram não está preso ao solo, mas ele tem uma fração ideal, é a 2D. Só que não, a laje é uma propriedade em 3D, porque ela não está vinculada ao solo, nem está vinculada a uma fração ideal. Então, o que demonstra-se? Que simplesmente nós temos que aprender a conviver com novas manifestações de propriedade. Para abrir a mente de vocês, time sharing, multipropriedade. Eu e mais 11 pessoas temos uma multipropriedade em Angra dos Reis, uma ilha em Angra. O que significa isso? Um mês por ano, cada um de nós pode fazer o uso daquela ilha. Nós dividimos aquela propriedade temporalmente. Cada um dos multiproprietários é um proprietário? Sim ou não? Tudo bem, bacana. Agora, se vocês forem no números clausus tradicional do Código Civil, não está lá no rol taxativo, né, Rodrigo? A multipropriedade, não está lá o time sharing, mas é propriedade. Por que é propriedade? Porque não é aquela propriedade tradicional em que o proprietário a tem o tempo inteiro. É uma propriedade compartilhada no tempo, só que no um mês que eu estou lá, eu tenho exclusividade. No mês que eu estou lá, eu posso usar, fruir, eu posso ter o exercício das aptidões econômicas do bem. Tanto é verdade que, olha o que o STJ decidiu há menos de 2 anos atrás, que a multipropriedade é um direito real é uma propriedade, apesar de sua singularidade, de sua conformação diversa. Por quê? Há um vínculo jurídico de aproveitamento econômico e imediata aderência ao imóvel. Ou seja, ainda que objeto de compartilhamento entre os proprietários. Por quê? Amigas e amigos, eu dei o exemplo, saúde, por que eu dei o exemplo de multipropriedade? Para vocês entenderem que nesse Big Bang de propriedades, queridos, quando vocês abrirem um capítulo de propriedade no Código Civil, aquela propriedade é a propriedade do século XIX, que não existe mais. Por quê? A propriedade do Código Civil é uma propriedade monolítica, é uma propriedade de coisas, ou seja, é uma propriedade apenas que diz respeito à apropriação de bens materiais e tangíveis, é uma propriedade que se fia na existência de posse, visibilidade sobre bens materiais, ou a propriedade constitucional, ela não é posse de coisas. A propriedade constitucional, ela não se dá sobre bens materiais, ela é uma posse de bens. Ou seja, a referibilidade da propriedade da Constituição não é a posse, são créditos. O proprietário na Constituição é aquele que é titular de ativos, é aquela pessoa que tenha verdadeiramente a possibilidade de fazer uma utilização privada de qualquer bem. Aí nessa hora vocês falam assim, entendi, Nelson, é quando se falava, ou quando se fala que o sujeito é proprietário de um software, ele é proprietário, tem propriedade intelectual, ele tem uma propriedade de direito autoral, ou, bacana, legal, vocês já estão indo além do Código Civil, vocês já estão visitando microsistemas, só que essa noção aí, da propriedade intangível e imaterial, é um avanço da segunda metade do século XX. Eu quero dar um salto no tempo. Hoje, vocês vivem a propriedade na economia do conhecimento. E na economia do conhecimento, sabe qual que é a propriedade da Constituição? Não é a propriedade apenas de marcas, a propriedade de bens imateriais, não. É a propriedade de informações pessoais. É a propriedade de genes, de partes do corpo. É a propriedade de segredos comerciais. É a propriedade de créditos de carbono. Ou seja, essas propriedades, elas fazem com que o civilista ele tenha que se descolar de Roma e sair para os dias atuais. E por isso que os 2 últimos debates que eu tenho para terminar, os 2 são muito rápidos, mas o primeiro, esse interessa vivamente ao Mazei. O professor Mazei, ele tem todo o mérito de ter feito uma obra pioneira em termos de direito de superfície.
ele nos deve uma atualização, a obra de 2007, foi lá no Antigamente, na sua dissertação de mestrado, orientado pelo brilhante professor Arruda Alvim, e o que acontece? E lá ele falou de direito de superfície, e eu pergunto a vocês, vamos lá, qual que é a diferença de direito de superfície e laje? É um terreno pantanoso. Pode ser que quando eu vá almoçar com o Rodrigo diga, discordo flagrantemente, Nelson, tudo que você disse, já estou colocando no passado, mas quero dizer que para mim, claramente, o direito de superfície e a laje se autonomizam em dois momentos, sob o ponto de vista da estrutura e sob o ponto de vista da função. Estruturalmente e funcionalmente, direito de superfície e laje, eles divergem. Ou seja, para mim era necessário criar a laje. Não tem como dizer que a laje é simplesmente uma derivação do direito de superfície como estava no Código Civil ou no Estatuto da Cidade. Então vamos começar. Primeiro, sob o ponto de vista estrutural, o que é o direito de superfície? Primeiro, o direito de superfície estruturalmente é um direito real de natureza resolúvel. Ou seja, aconteceu lá em Belo Horizonte, caso, para eu falar que eu disse um caso hoje, o Atlético Mineiro, ele é dono de uma parte enorme, numa área chiquérrima da cidade, na Zona Sul. Só que estava vazio, o Atlético Mineiro queria ganhar dinheiro. Então, o que ele fez? Ele transferiu em direito de superfície aquele terreno para uma empresa que construiu um shopping chamado Diamond Mall. Então, o Diamond Mall, ele é de propriedade de quem? Do Atlético Mineiro. Só que o superficiário, o titular da superfície, é a Multiplan. E a Multiplan, por 35 anos, ela tem a possibilidade de explorar aquele shopping. Então, o que o superficiário fez? Ele construiu, edificou, fez as acessões. As acessões pertencem à Multiplan enquanto vige o prazo contratual. Terminou o prazo de 35 anos, o que acontece com a propriedade resolúvel? Retorna ao Atlético Mineiro, que volta a ser proprietário do bem. Ou seja, aquelas edificações ali, elas temporariamente pertencem ao superficiário, porém depois elas aderem ao patrimônio do Atlético, daquele que era o proprietário originário. A laje não. A laje, ela é estruturalmente uma propriedade definitiva, ela não é propriedade resolúvel, ela tem uma matrícula imobiliária, uma unidade autônoma. Direito de superfície não cria matrícula imobiliária autônoma. Em tese, direito de superfície é a verba no registro imobiliário. Viu como a gente já está com divergência aqui, mas é bacana que eu gosto dele, que ele domina demais a matéria. Então, sob o ponto de vista estrutural, nós temos a laje como uma unidade imobiliária autônoma. E, sob o ponto de vista funcional, aí também acho que tem diferenças. Por quê? O direito de superfície, qual é a função nobre dele? Nobilíssima. É dar função social àquela propriedade. Então, tem um imóvel que estava abandonado. Aquele caso ali, no centro da cidade de Belo Horizonte, um lote daquele desperdiçado, que ótimo que tem um shopping agora. Ou então, ao invés de lote abandonado, existe um edifício já construído, completamente destruído, e o proprietário não tem dinheiro para fazer as reformas necessárias. Faz-se uma superfície por cisão. Ou seja, perfeito. Ou então, superfície para dar função social à cidade, sobre imóvel público. Tem aqui um terreno em Vitória, e vem o município e fala, vamos fazer um direito de superfície no subsolo, para dar estacionamento, e quem explora isso é um particular. Maravilha! Ou seja, nos 3 exemplos que eu dei, imóveis abandonados, edifícios que necessitam de reformas, função social de imóveis públicos, em benefício dos cidadãos, em todos esses casos, o que se beneficia é o imóvel. Em todos esses casos, a sociedade ganha, porque aquele lote ali, ele passa a ter vida. Muito bem. E o direito de laje? O direito de laje não. Eu creio que a função social dele é outra. O direito de laje, primeiramente, não visa beneficiar a função social da cidade. Ele visa beneficiar uma pessoa que até então não era proprietária e adquire a titularidade. Ou seja, a função social primária para mim da laje é democratizar o direito de propriedade. Pegar pessoas que estavam no gueto,
outsiders, pessoas que não eram parte da cidadania formal, e inseri-los na cidadania. Até porque, em tese, o Estado ele só realiza urbanização, em regra, de imóveis que fazem parte da cidade formal, e não aqueles que ainda estão no gueto. Por isso que eu penso na função social da laje como prioritariamente uma função social de acesso a bens e de democratização da propriedade. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, porque, olha lá, direito de superfície no Código Civil. É isso, no direito de superfície você constrói ou planta em seu terreno por tempo determinado. Extinguiu a concessão de direito de superfície, o proprietário passa a ter propriedade plena sobre o terreno. Sob esse ponto de vista estrutural que eu fiz essa distinção. Agora, para terminar, a segunda observação que eu faço, e essa é a última. Sabe o que eu levo para casa dessa nossa conversa? Eu levo mesmo para casa. Faço 2 malas com isso. Hoje se fala muito em era do acesso. Eu divido a era do acesso no Brasil em 2 níveis. Primeiro, a nossa conversa de hoje. Qual é a era do acesso? Pessoas que não são proprietárias querendo acesso à titularidade. Eles querem ter propriedade. Olha o paradoxal que a gente vive. Eles querem propriedade. Em 2018, quando na verdade a era do acesso hoje, no novo mercado, não tem nada a ver com propriedade. O mercado hoje não é sinônimo de propriedade. Hoje, quando eu converso com uma pessoa da classe média em geral, ela não quer ser proprietária. A propriedade é pesada, é difícil de carregar. Nessa era da fluidez, como Bauman diz, o que as pessoas querem é serem usuárias de serviços. Ou seja, a pessoa não quer ter um carro, ela quer usar um Uber, ela não quer ter, na verdade, propriedade de um apartamento, ela recorre a um Airbnb, ela não quer comprar sua fita de vídeo, ela, na verdade, quer ser usuária do Netflix, também não quer ter sua coleção de CDs, ela quer recorrer ao Spotify. O que, na verdade, as pessoas querem é compartilhar experiências. É exatamente isso que elas querem, não é mais o ter no sentido de se apropriar, é o acesso aos bens para o uso. É essa ideia de que o mercado hoje não é só propriedade. Existe sim uma grande fatia do mercado que abomina a propriedade. Então, o dilema hoje é um dilema psicológico existencial, meu querido Mazei, do Brasil, é atender essas pessoas que necessitam da propriedade, entender o direito de acesso dela, mas ao mesmo tempo também compreender a propriedade na sua riqueza nessas novas manifestações. Ou seja, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado, felicidades, amigos.